Olá, está no ar o Alesp Cidadania para você. O Brasil tem 67 milhões de mães no país. Dessas, 31% são solteiras e 46% trabalham. É o que apontam a pesquisa feita pelo Instituto Data Popular. Essa jornada dupla que mais cresce é tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a mentora de carreiras, Kelly Evangelista, e a analista comercial, Ana Caroline dos Santos. Pessoal, muito prazer e muito obrigada pela participação de vocês no nosso Alesp Cidadania. O prazer é todo meu. Obrigada, Natália. Então, para a gente começar, vamos sentar aqui e já se habituar no nosso papo de hoje. Para começarmos, eu gostaria que vocês retratassem, então, a diferença dessa jornada dupla de uma mãe de 20 anos para uma mãe de 40 anos. As distinções entre idade, formação pessoal e profissional. Por favor, Kelly. Bom, no quesito mãe aos 40, né, apesar que fui mãe pela segunda vez, com 36 anos, mas a maternidade, próximo dos 40 anos, tem uma rotina densa tanto quanto uma mãe de 20 anos, né? A gente sabe que é uma rotina mais de preocupação, de formação ali da criança, mas acho que só tirando o pique realmente, em termos de idade, eu não vejo tanta diferença de uma idade para outra, até porque as responsabilidades, os objetivos ali são muito parecidos. Ana, você que é uma mãe super jovem, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, 24 anos. Então, conta um pouquinho, né, da sua experiência como essa mãe jovem e sobre a nossa pergunta, né? Na verdade, quando a gente fala de responsabilidade, realmente, né, pensando em responsabilidade é uma linha igual, né? Mas eu, por exemplo, não sei, né, a Kelly, eu não queria ser mãe. Então, para mim, foi uma surpresa, né? Eu estava ali no meu último ano de faculdade, então, inclusive, o meu filho, ele apresentou o TCC junto comigo ali em meio à pandemia, a gente ali com o notebook na mesa, ele apresentou comigo. Então, é muito difícil, né? Porque para mim teve que haver um período de aceitação, tanto ali quando eu descobri, né, estar grávida, quanto o pós, né? Então, foi muito complicado. Mas acabei me encontrando aí, né, aí onde eu tô, então tudo valeu a pena no final, né? Então acredito que seja um pouco isso. E como conciliar, né, a maternidade com o mercado de trabalho? Porque a gente sabe que tem essa questão de levar o filho na escola, fazer a comida, fazer ali o lanche, né, para ele ali durante as aulas, depois ir trabalhar, aí tem a volta do jantar, dos afazeres de casa ou os afazeres anteriormente, né, a esse deslocamento da escola e para o trabalho, enfim. Como que é essa rotina? Eu gostaria até que vocês se colocassem nessa problemática e também, né, falassem de um modo geral sobre todas as mulheres, né, Kelly? Legal, Natália. Esse ponto que a Ana trouxe, importantíssimo, do momento dela ali da faculdade, não estar esperando, acontece. Eu tenho muitas amigas, tive amigas na época que foram mães, e acho que tem muita questão da expectativa de carreira, né? Porque é um período ali dos 20 aos 30 anos, onde você está consolidando as questões financeiras, carreira, estudos. Então, realmente, eu imagino que não é uma tarefa assim tão fácil. E, além disso, tem a questão da rotina. Quando o bebê nasce, a criança não vem com manual de instrução, né? A maternidade não te entrega lá com um livrinho e você está ali no passo a passo. Mas a boa notícia é que tem hoje, né, com a quantidade de informações, livros, internet, mesmo naquela época quando eu fui mãe pela primeira vez, eu usufruí da leitura, de como colocar o bebê na rotina, como lidar melhor com a amamentação, o sono, muitas coisas que eu não fazia ideia, que facilitaram, né, que facilitaram para eu encaixar na minha rotina. Porque era assim, eu ia até o pediatra falava assim, ai mãe, chorou, dá o mamar, chorou, dá o mamar. E aquilo não era muito correto, né? Porque tem que mamar de 3 em 3 horas. Teve até um livro que eu tive a oportunidade de ganhar, né, presente, que chama A Encantadora de Bebês, que é um best-seller americano, de uma enfermeira que já cuidou de muitos bebês. Então me ajudou muito para que eu pudesse encaixar a rotina do bebê, a rotina das crianças
com o horário de alimentação, sem que gerasse uma frustração da minha parte por não conseguir atendê-lo, e também não gerar uma frustração para mim em relação ao trabalho, porque aí você consegue, começa a pensar em equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Sim. E para você? Eu era estagiária, né, quando eu descobri estar grávida, né, então meu estágio foi, né, anulado. Eu trabalhei ali até o último dia, né, o Anthony nasceu, na verdade, né, o nome do meu filho é Anthony, o Anthony nasceu, ele ficou internado, eu saí do hospital, fiz um checklist de tudo o que tinha ficado pendente, né, das minhas funções, das minhas tarefas, terminei e trabalhei ali até pós, né, ter encerrado o meu contrato para deixar tudo redondo. E para mim foi muito frustrante, por conta dessa questão de consolidação de carreira, né. Eu trabalhava ali numa instituição bancária, então era a instituição dos meus sonhos, né. Quando eu entrei, para mim, nossa, que lindo, que maravilhoso, sensacional estar aqui, né, é aqui que eu vou brilhar. Então, quando tudo aquilo, né, quando eu soube estar grávida, né, quando eu descobri que eu estava grávida e percebi que tudo que eu tinha idealizado para minha carreira ia mudar, para mim foi extremamente frustrante, né? Tanto que eu negava ali um pouco, né, psicologicamente, a questão da gravidez, a questão de contar para as pessoas. Eu demorei muito a contar para todo mundo que eu estava grávida, aproveitando que a gente estava em período de pandemia, não precisava sair de casa, então ninguém precisava ver. Sim. Então eu negava muito, as pessoas só souberam ali, de fato, quando ele nasceu e viram que eu postei uma foto, que foi quando, de fato, eu me libertei do fato de... Meu Deus, quanto de fato, gente, perdão. Quando eu me libertei, né, dessa questão de ser mãe e trouxe para mim que aquela era a minha realidade. Então foi muito complicada. Eu tive ali o período de estadia em casa, os 6 meses que a gente teria de licença maternidade. E aí eu entrei onde eu estou agora, né? E aí o processo não ficou mais fácil. Eu me mudei, saí de perto da minha mãe, né? Casei, obviamente. E o ciclo ficou menos estressante, mas tão difícil quanto, né? Então, eu saio de casa às 5 da manhã, deixo o Anthony na creche, pego ônibus, trem, vou trabalhar, chego no serviço 7 da manhã para poder consolidar tudo que eu tenho para fazer, para poder sair mais cedo, pegar ele na creche, fazer o mesmo ciclo, trem, metrô, ônibus de novo, ir para casa com a criança, 3 mochilas para carregar. Então, assim, não ficou mais fácil, mas hoje em dia é mais gratificante, né? Porque eu aprendi a olhar para ele e a enxergar ele ali no meu futuro, coisa que no início eu não tinha. Então, é muito louco. Conta um pouquinho como foi essa experiência da apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, o TCC. Você falou sobre essa questão de maternidade e o trabalho, como que foi essa apresentação em conjunto, né, com seu filho? Nem os meus colegas de faculdade sabiam. Eles souberam quando eles viram, né, na apresentação ali, que eu estava com o nenenzinho no colo, deitado, mamando, né? Então eles viam a cabecinha dele e eu falando, mas quem é esse bebê? Ah, gente, esse daqui é meu filho. Mas eles souberam ali também. Mas eu não falei sobre maternidade, eu sou formada em ciências contábeis, então eu trouxe algo relativo mesmo ao curso, né? Porque eu estava, querendo ou não, em processo de aceitação, então eu não tinha, né, tanta... afeição e habilidade para falar, né, quanto eu tenho hoje. Sim. Mas foi muito engraçado até, eles verem um bebezinho lá do nada. Não, e essa questão de aceitação que você falou, você trouxe um ponto importante também, que é sobre não contar para as pessoas, né? Que isso também é um grande tabu, porque às vezes a gente conta alguma coisa para a pessoa, não só sobre maternidade, mas outros temas polêmicos também, e a gente tem esse receio, esse medo, né, de um certo preconceito. Ah, uma mãe jovem, trabalhando, estudando, né, tem um futuro pela frente, engravida, tem toda essa problemática, né, esse discurso, né, por ser mãe, por ser jovem, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, dá para você ser mulher, dá para você ser mãe, trabalhadora, e enfim, como que a gente pode lidar com todo esse preconceito e esse tabu, né, Kelly? Eu passei por essa situação quando eu fui mãe aos 26 anos, eu trabalhava no banco e estava recém-promovida gerente de equipe, tinha uma equipe de 12 funcionários no banco e eu
fiquei morrendo de medo também de falar que eu estava grávida, que ia falar agora, na minha cabeça, né, o julgamento, agora que conseguiu o cargo, está ganhando bem, agora vai fazer a vida pessoal. Então gerou, eu contei quando a barriga começou a apontar mesmo, quem não tinha como, eu falei, eu não sabia, aconteceu. E, no entanto, que a equipe, na época que eu trabalhava no banco, eram bastante homens, então eu pensei, talvez se fossem mulheres, mães, teriam um pouco mais de sensibilidade. E quando eu voltei de licença maternidade, eu já não ocupava mais o mesmo cargo, eu perdi a equipe, eu fui, digamos, eu voltei a fazer o que eu fazia quando eu entrei no banco. Então, Kelly, você continua com a mesma função na carteira de trabalho, mas desse período que você ficou fora, eu tive que colocar alguém no seu lugar. Isso mexeu bastante comigo, porque eu me senti desqualificada, eu fiquei apreensiva, ansiosa, será que eu vou perder o meu trabalho? Então, tem esse preconceito realmente, e a gente fica desesperada, porque fala, agora mais do que nunca eu preciso trabalhar. Sim, sim. E como que você lidou com tudo isso, Ana? Assim que o Anthony nasceu, uns 2 meses depois, eu e o meu marido, a gente se mudou, né? Durante o período ali da gestação, a gente estava na minha mãe, porque a gente tinha acabado, quando eu descobri que estava grávida, a gente tinha acabado de assinar o contrato para comprar um apartamento. Olha. Então já tinha ali uma baita parcela, um baita custo para arcar, e aí vem um nenenzinho. Então, um tempo depois, a gente se mudou ali para onde a gente mora atualmente, e aí eu ficava sozinha, né? Então, eu fiquei durante 6 meses, só eu e o Anthony em casa. E às vezes eu me pegava olhando e pensando, nossa, mas e agora? Será que eu vou conseguir voltar para o mercado? Acabei de terminar a faculdade, nunca tinha estagiado na minha área, sim, porque quando eu estagiei no banco foi na área comercial. Sim. Então nunca tinha entrado na área de ciências contábeis. E aí eu ficava me perguntando, olhava para ele, olhava para nossa situação, a gente tinha cama, geladeira e fogão. Acabou, só isso. Cama, geladeira e fogão. E aí e agora? Como é que a gente vai, né, construir o nosso patrimônio, né, mobiliar a nossa casa, porque só o Daniel trabalha e ele não vai arcar com tudo isso. E eu ficava olhando para o Anthony, e agora? O que a gente faz? Será que alguém vai querer me contratar? E desde os 2 meses dele, né, eu procurava, né, um lugar para me encaixar. Só que quando perguntavam, né, se eu tinha filho, se eu era mãe, com quem ele ia ficar, já cortava, já acabava ali o processo na hora, né? A pessoa, acredito que não se encaixa no momento, com o que você está buscando. Então isso era muito frustrante, eu me sentia muito frustrada. Durante esses 6 meses, antes de conseguir me realocar no mercado, eu me sentia muito frustrada, muito inibida por ser mãe. Né? Porque apesar de ter negado por tanto tempo, a partir do momento que eu aceitei a situação que eu estava vivendo, que eu aceitei que aquele ali era a minha realidade agora, e que eu abracei aquilo de fato e de verdade, eu vi que o mundo era muito egoísta com as mães. Que a sociedade era um pouco egoísta com as mães. E era muito frustrante, porque eu quero ser alguém brilhante, né? E agora eu quero ser alguém brilhante para o meu filho. Porque a minha realidade é outra. Eu quero que ele cresça num lugar, né? Eu quero que ele seja bem desenvolvido, que ele tenha oportunidades, né? Então, era muito complicado, foi muito difícil, mas, né, tudo dá certo no final. Tem que ter, né, as expectativas lá em cima. Não, isso é muito interessante que você falou, porque o mercado de trabalho, infelizmente, também tem esse tabu, né? É mais um tabu para as mães, para as mulheres, né? Quando você está procurando um emprego, se você é mãe, você já fica alguns passos para trás, né? Porque eles devem pensar, tem a questão do gasto do filho, né? Convênio médico, a dependência, né? Com certeza em algum momento ela vai precisar sair mais cedo por conta da saúde do filho, levar no médico, levar na escola, enfim. Então tem toda essa problemática, né? Então, Kelly, eu queria, da sua visão, né, como mentora de carreira, como que a gente pode fazer uma análise disso, né? Tanto do lado da mãe quanto do lado do empregador, né? Por que tem essa problemática, esse tabu ainda de que a mãe não pode trabalhar, ela não pode ter essa jornada dupla que, de fato, a gente... Enfim, vocês são as provas, né? De que é possível
E a gente precisa empoderar cada vez mais as mães, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que muito veio da cultura, né? Antigamente, pelo menos na época da minha mãe, ela sempre trabalhou fora e não tinha a quantidade de recursos que temos hoje. Por exemplo, escolas particulares com câmeras, babá muito mais disponível. Antigamente não tinha só gente rica que tinha babá, né? Só gente rica que colocava o filho numa escola particular. Então, a acessibilidade desses recursos para a mãe empreendedora, para uma mãe trabalhadora, tem ajudado bastante. Hoje, eu como mentora de carreiras e até empresária contratando pessoas, eu dou muito valor para quem é mãe, porque, como diz, né, minha mãe, ela sempre falou, a gente só cresce na dor. E o fato, né, da experiência da Ana, assim como a minha, assim como de milhares de mulheres brasileiras, é um processo evolutivo muito grande, porque você se encontra no meio e fala assim, meu Deus, e agora? Não tem o que fazer, né? Então, isso te ajuda num processo de maturidade. Então, hoje eu vejo mulheres, mães, como boas profissionais também, né? Talvez o que me preocupa, o que eu pergunto numa entrevista, eu falo, olha, hoje você mora com quem? Se precisar, se a criança ficar doente, tem alguém que pode auxiliar você? Como é a sua rede de apoio? Eu procuro entender a rede de apoio dessa mãe, né? Se ela falar, olha, eu sou sozinha nessa cidade, não tenho marido, e aí eu falava, poxa, então será que a gente pode encontrar algumas alternativas, caso precise de algo, né? Mas não discriminar, acho que mudou um pouco, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho câmeras em casa que são lâmpadas, que às vezes eu estou fora, estou aqui, eu entro pelo celular, eu vejo o que os meus filhos estão fazendo. Essa facilidade que antigamente não tinha, né? Sim. Então, eu penso que a tecnologia, ter escolas particulares mais acessíveis tem ajudado nesse processo para que a mulher consiga, de fato, trabalhar, empreender, porque vamos combinar que mulher tem um senso muito criativo, uma habilidade muito grande de resolver problemas e falta mulheres em cargos de liderança para tomadas de decisão, né? Porque o homem normalmente é mais racional, é mais prático e dentro do universo corporativo a mulher tem muito a somar, não tenho dúvidas. Com certeza, isso já foi comprovado cientificamente, inclusive, né? Sim. E assim, você trouxe um ponto importante que a gente agora faz um gancho, né? Nós temos as mulheres e mães periféricas, que muitas vezes não tem nem saneamento básico em casa, né? Nem internet, enfim, muitas vezes não tem nem alimentos direito ali na geladeira, né? Então, como que a gente pode inseri-las no mercado de trabalho? Porque elas precisam e muito, né, trabalhar e precisam para não só sustentá-las, mas também a sua família, muitas vezes, né? A gente vê, às vezes, casos que a mulher que sustenta e o marido, né, enfim, o companheiro, ele também está na procura pelo emprego, está desempregado, então fica aquela situação difícil, né? Como que a gente pode inseri-las cada vez mais nesse mercado de trabalho e ajudar para que elas se sustentem sua família, enfim. Tem muito, hoje, creches, né, públicas têm aumentado bastante também. E o fato das pessoas que contratam, eu acho que hoje em dia tem muitos programas mais específicos para mulheres. Porém, até mesmo pela diversidade de funções, hoje uma mulher ela consegue ter uma facilidade de fazer um artesanato, trabalhar com algum tipo de culinária, trabalhar fora em casas de família, né, caso ela não tenha alguma especialização que normalmente não tem. Mas eu vejo que hoje está muito... se você precisa gerar R$20 no dia para comprar um alimento, você compra alguma coisa, sai para vender, tem revistas de catálogos que elas podem começar ali para até aumentar a autoestima, colocar ela como provedora da família financeira. Então eu penso que hoje tem alguns recursos adicionais que antigamente talvez as nossas mães não tinham. Sim, com certeza. Ana, como que você conseguiu se alocar, né, novamente no mercado de trabalho depois de todo esse sufoco aí que você passou? Não é fácil não. Eu nunca desisti eu era doida de mandar currículo. Eu vi uma vaga ali, um pouquinho ali do perfil,
eu não sou nem daquelas que precisa ter todos os 10 skills que eles buscam. Se eu tiver 2 e tiver a oportunidade de falar, para mim, tá excelente. Então, eu era desse jeito. Eu lia 1, 2, fazia sentido, eu me inscrevia. Foram várias, deve ter sido centenas de vagas que eu me inscrevi, sem brincadeira, e em sua maioria sem retorno. Acho que essa é a pior parte, não ter retorno, não sabe nem se tá ruim nem se tá bom, né? Porque você já tá frustrado, você já tá desanimado, e aí você não sabe nem aonde você pode melhorar, de que forma você pode evoluir. Então, dado o dia, tive uma semana espetacular, 5 entrevistas, 3 num dia só. Olha. E dentre elas, né, da empresa que eu tô agora, Eu Me Banco, que é uma startup de educação. E aí fiz a entrevista com o Anthony, eu fui participar, ele estava dormindo. No meio da entrevista ele acordou, Tamiri, você espera um minutinho? Que foi a recrutadora. Você espera um minutinho, por favor? Desliguei a câmera, levantei, peguei o Anthony ficou na minha frente, sentado, e ela... você tem um filho? Eu falei, eu tenho um filho. A gente não tinha chegado ainda nessa pauta. Eu tenho um filho. Ela, que legal, como ele se chama? É Anthony, né? Tem tal idade, coisa e tal. Mas e a sua rede de apoio, né? E se, né, a gente estava na segunda fase, se eu não me engano, né? E aí a gente ia para mais detalhes ali. Né? Mas e a sua rede de apoio, né? Com quem o Anthony ficaria? De que forma você faria, né? E aí, o Anthony vai ficar na creche, eu vi uma aqui perto, né? E aí ele vai ficar lá. Não tinha nem ido na creche ainda. Eu sabia que ele existia, mas não tinha nem ido ainda, né? E aí ele vai ficar lá, né? Eu vi que é super legal, que o horário é integral, né? Das 7 às 7, então ele vai... né, se desenvolver super lá, porque ele estava ali com 6, 7 meses quase, vai se desenvolver super lá. Ela, ai, que legal. Aí, acho que se eu não me engano, no fim da tarde do mesmo dia, ela, Ana, a gente pode conversar de novo amanhã de manhã? Quero que você converse com o nosso CEO. E aí eu participei, né, eles fizeram ali um convite, eu fui à sede conhecer, e na sede eles me convidaram de fato para fazer parte da empresa. E aí eu lembro que o Fábio, que é o nosso CEO, ele falou, Ana, você pode começar segunda? Eu falei, não. Eu preciso encontrar uma creche pro Anthony. Preciso levar o Anthony numa creche. Não, tudo bem, você participa ali de casa, né? O convite foi numa sexta, ele queria que começasse na segunda já, né? Falei, beleza, né? Aí, na segunda-feira, eu fui à creche, matriculei o Anthony. Na terça pela manhã foi o primeiro dia dele lá. Ele já ficou integral. Às vezes eu me sinto um pouco egoísta, porque existe o período de adaptação da criança, né? Então, são 2 horas... São 3 horas por dia, até ele estabelecer ali a rotina, mas não. Fui egoísta com ele, fui egoísta comigo e deixei ele lá o dia todo. E hoje tá lindo e pleno, com 1 ano e meio lá na creche, e eu feliz na Eu Me Banco, né? Fui promovida, já tem 1 ano e 2 meses na Eu Me Banco, já tive uma promoção. A gente tem ali ciclos de como é que eu posso falar? De premiação. E eu já participei dos 3 que já tiveram durante esse período, então nunca e jamais, agora eu que aprendi isso, filho é impedimento para você evoluir na sua carreira. Sim. A gente consegue, a gente só precisa tentar, né, e se dar ali, né, ao esforço, porque eu sei que é difícil, né? Olha aí tudo que eu passei, né? Medo, choro, vivia nos cantos chorando em casa, né, por conta da minha situação. E a gente consegue, eu tenho o Anthony, ele não me impede em nada. Óbvio que exige ali um esforço duplo, né? Precisa de atenção em todos os ângulos. Mas dá tudo certo, né? E ali na Eu Me Banco a gente tem um projeto bem legal chamado Elas Se Bancam, que é voltado para as mulheres, para o networking com as mulheres, né? Então, a gente quer promover ali apoio para quem não tem, suporte, ajudar a desenvolver skills. Então, isso é muito legal. Porque no mercado eu não tive esse apoio quando eu precisava, né? Eu não estou falando aqui que da minha família eu não tive, mas no mercado também é importante. Sim. E a gente tem ali o Elas Se Bancam, então, cara, é uma empresa que, assim, é clichê dizer, mas eu amo de fato estar onde eu estou. Só um adendo, o que seriam os skills? Só para quem está nos assistindo em casa entender um pouquinho melhor. A questão de desenvolver as nossas habilidades, né? Habilidades, por exemplo, eu atuo no comercial, nossas habilidades comercial, a Kelly falou sobre liderança, habilidades voltadas ali para o líder. Então, as skills são as nossas habilidades, né? Esses processos de desenvolvimento, né, que a gente tem. É o que as empresas buscam atualmente, né? A Ana é boa em falar em público, é um skill. Né? A Nath
é boa em apresentar. É um skill, né? Tem essa facilidade. Então, a gente auxilia nisso também, a desenvolver apresentando dicas de entrevistas, né? Dicas de como falar, dicas de vagas que estão em aberto, né? Legal. Então, tem tudo isso ali quando a gente fala do Elas Se Bancam. Que bacana. E assim, você falou sobre a adaptação, né, do filho na creche. Então, para iniciar essa mudança, né, da casa para a creche, entre aspas, né, uma mudança, assim, é uma adaptação mesmo, né, de uma rotina que já estava estabelecida para uma outra, né, uma nova rotina, um novo modelo aí de vida que os bebês vão se adaptando, né? Sim. Mas você precisava trabalhar, você precisava também se sustentar, sustentar, enfim, ali a sua família, né, em conjunto com o seu marido. E como que a gente pode também dividir essas funções aí entre a creche, né, essa adaptação inicial entre 2, 3 horas, né, que você comentou, como que a gente pode dividir esse tempo com o trabalho, Kelly, e conversar, né, com os nossos empregadores? É um período bem traumático, tanto para a mãe quanto para a criança, porque eu também não tive a oportunidade de, ele vai aos poucos, né? Não teve, ele com 4 meses já teve que ir, né, meu filho mais velho, para a creche. Eu deixava ele na escolinha, ele chorando de um lado e eu entrando no carro chorando de outro, né? Mas como a Ana disse, passa um período e ele já consegue aí se adaptar. Eu acho que quem tem, né, a possibilidade do marido participar desse processo também é muito válido, porque hoje em dia os pais estão bastante mais presentes na educação da criança e tudo se negocia, né? Olha, gestor, estou numa fase de adaptação, tudo bem para você chegar 1 hora mais tarde e ficar até mais tarde, a gente consegue readequar isso, porque tudo é negociável. Eu acredito que tem casos, né, de empresários, gestores que são mais preto no branco, isso pode acontecer, mas acredito que é a minoria. Porque e tudo é jeito de falar, a comunicação é como você vai se expressar, né? Negociar. A todo momento eu trabalho com vendas, sempre trabalhei com vendas, não é só a comunicação não é só para vender, é ali o fato de você negociar com o gestor, com seus pais, com a sogra, com o sogro. Então pensar em sempre negociar a sua situação, né? Sempre como um pedido ali para montar uma rede de apoio. A gente pode falar também que a rede de apoio, né, o mercado de trabalho, né, os empregadores, a empresa, também está inserida nessa rede? Sim, inclusive tem algumas empresas até com horários de almoço flexível para que a mãe possa amamentar a criança, tem os intervalos, principalmente fábricas. Eu já ouvi dizer que tem fábricas que tem creches dentro da fábrica onde a mãe pode se ausentar, principalmente indústrias bem afastadas, que os funcionários têm que viajar 1 ou 2 horas de uma cidade para outra. Então, acho que por questão social as empresas também estão revendo esse conceito. Essa tendência de creche nas empresas é muito importante, muito eficaz, né? Ajuda, enfim, todas as mães. E Sim. Seria importante que estivessem todas as empresas, né? Como que a gente pode fazer para que essa ideia, essa iniciativa aumente cada vez mais? Tem, acho que também uma questão de estrutura física, penso que talvez num escritório, em São Paulo principalmente, onde, né, as baias são todas ali, uma otimização de espaço, talvez não caiba ali naquele momento. Por isso que é importante a mãe sempre olhar uma escolinha, uma creche próxima ao trabalho e não tanto à casa. Eu tenho que escolher uma creche próxima da minha casa porque a minha sogra, a minha mãe pode ir buscar qualquer coisa, aí faz sentido. Mas sempre, no meu caso, os meus filhos ficaram em escolas, creches, próximo ao meu trabalho, porque ali eu saía, dava um pulinho, olha, o Leonardo está com febre, a Mariana está passando mal, aí eu me deslocava do trabalho, dava um remedinho, um colinho, voltava para o trabalho de novo. Pelo menos eu não tive problemas com os gestores e as empresas que eu passei com isso. Então, eu penso que as pessoas estão um pouco mais enxergando o funcionário mais o lado humano e não tanto ali máquina e resultado. Claro, as empresas não são instituições filantrópicas, querem resultados. Porém,
tem muito o lado humano presente hoje nas organizações. Essa experiência foi também assim para você, Ana? Com relação à creche, Nath? Isso. Foi escolha minha deixar ele em período integral, né? Até me perguntaram, nossa, mas tem o período de adaptação, como é que vai funcionar? Eu falei, olha, eu não quero passar por isso. E aí me diziam assim, quando eu deixei lá ali a primeira vez, olha, você quando sair daqui, você nunca olhe para ele chorando. E eu nunca chorei. E a diretora até brincava, mas você também é um pouquinho, né, dura, egoísta, né? Eu falei, óbvio, é pro bem dele, é pro crescimento dele. E eu vejo isso agora. Se em algum momento lá atrás eu pensei, sei lá, estar arrependida de ter feito isso com ele, hoje eu já nem penso mais nisso, porque eu vejo a evolução dele, né? O Anthony tem 1 ano e 8 meses e com 1 ano e 2 meses, ele abria a tampa das embalagens de amaciante. Nossa. Porque eles ensinam, né, essas técnicas, né, para... Como é que é o nome? Leitura fina, desenvolvimento motor fino, essas coisas. E eu via lá, o menininho não sabia nem andar direito, abrindo as garrafas. E eu, nossa, cara, que legal. Então, tipo assim, eu não me arrependo disso, entendeu? Sim. Foi bom pra ele e foi bom pra mim. Talvez se eu tivesse feito aos poucos, eu me sentisse mal no decorrer daquilo, né? Ai, mas 2 horas a mais hoje, 3 horas a mais hoje. Então, para mim, picado não funcionou. Então, eu fui egoísta conosco, e deixei ele lá full time, né? Vamos dizer assim, das 7 às 7 da noite, né? Mas foi bom para ele, foi bom para mim e tem sido bom até então. Acho que você pode trocar egoísmo por desenvolvimento, né? O desenvolvimento dele, né? Desenvolvimento. Porque, pelo que você está trazendo, ele já começou algumas atividades, assim, simples, né, pra gente. Sim. Que adulto é simples, mas para uma criança que está nessa fase é super importante, né? Então, ela se desenvolve cada vez mais rápido. Sim. Né? E assim, é super importante para a autonomia dela, Sem enfim, sombra de é dúvidas, muito bom. Nath. Bom, nosso papo está muito bom, mas vamos fazer um rápido intervalo para a gente tomar uma aguinha, descansar e a gente volta, enfim, para continuar esse assunto e trazer outros temas, né? Leis de incentivo à mãe, à mulher, né? Então, vamos esquentar aqui a goela, tomar uma aguinha e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Alesp Cidadania. Agora a gente retorna para falar um pouquinho de legislação, em especial aqui da nossa Alesp, né? A gente tem um projeto que virou a lei estadual, que fala sobre o programa Rede de Apoio à Mãe Paulistana aqui no estado de São Paulo, que traz então uma assistência à saúde, né, tanto da mãe como do seu bebê, né, recém-nascido, e também o transporte ser gratuito para essa mãe, né? Então, qual a importância de uma lei como essa aqui para o nosso estado, em especial para essas mulheres mães? Achei fantástico, muito bem colocada essa lei para realmente ajudar essas mulheres que passam por dificuldades, como eu disse, você vê muito mais mãe solteira do que pai solteiro, né? Mãe solo do que pai solo. Então, além do mercado de trabalho, a gente sabe que não tem uma equiparação salarial ali muito justa, as mulheres ganham menos que os homens, tem a questão de condição social, porque às vezes a mulher não tem só um filho, ela tem 2, 3 filhos, está num ambiente onde não tem saneamento básico, ela não tem veículo, ela não tem um convênio médico, então essa lei é sensacional, só vem a somar, pensar aí no lado humano das mulheres que batalhadoras e guerreiras. E para você, Ana? Acho que eu entro no mesmo quesito na Kelly, porque eu acredito que, né, o desenvolver da lei traga mais proximidade para essas mulheres, né, acolha mais, né, e pensando ali na saúde pública, né, é difícil, né, então, né, a gente passar ali é complicado. No meu processo de gestação, né, só um adendo, eu só consegui passar uma vez.
com saúde pública porque eu não conseguia me encaixar. Então, se eu não tivesse ainda ali naquele período a oportunidade de pagar, talvez eu não tivesse feito ali, né, um pré-natal de qualidade. Então, essa proximidade, né, a criação, desenvolvimento dessa lei é muito importante para trazer, né, mais segurança para quem não pode, né, custear. Então, sensacional, Nath. E a gente vê, né, essa diferença de saúde para as mães na rede pública e na rede privada, né? Então, eu trouxe aqui mais cedo no nosso programa sobre a diferença, né, das mães que estão, né, estabelecidas e as mães periféricas que muitas vezes não têm nem saneamento básico, quem dirá um convênio médico, quem dirá essa frequência aí ao ginecologista, né? Como que a gente pode incluir também, Kelly, além de leis como esta que eu trouxe aqui, essa saúde de qualidade para a população, né? Porque, principalmente para as mães, porque é um momento tão delicado que ela precisa, além dessa rede de apoio que a gente está falando da família, mercado de trabalho, mas também saúde, né? Porque é a saúde dela e do bebê que ela está gestando, né? Então, é uma saúde dupla. A gente está falando de jornada dupla, mas é uma saúde dupla dela e do seu filho que ela está gerindo. Então, é muito complicado, né, Kelly? Como que a gente pode mudar essa realidade? Eu acredito muito na iniciativa privada. Acho que não só a questão pública, mas eu vejo alguns laboratórios ou até rede de farmácias com preços populares de alguns exames, consultas. Eu tenho percebido que algumas empresas estão indo por esse caminho, mas ainda é muito pouco. Teria que ter uma parte social muito mais efetiva ali da parte privada, porque se a rede pública não consegue atender toda a demanda, que a demanda é grande, as empresas aí têm que pensar na questão social também. Como que o Estado pode interferir nessa questão, né? Porque tem a questão privada, mas o Estado também precisa ajudar essas mulheres, né? Sim. Né? A gente está falando aqui da LESP, trazer essa cidadania de fato, né? Exato. Como que a gente pode... Eu penso que, assim, polos, como são regiões muito afastadas também, extremo Zona Sul, extremo leste de São Paulo, centros, polos, né, comunidades, a própria comunidade ali, eu penso que a parte pública criar alguns polos específicos para aquelas regiões para conseguir atender a demanda, porque às vezes não faz sentido o governo tirar uma mãe lá de Guaianazes para ir fazer uma consulta, um pré-natal lá no Mboi Mirim, né? Então, regionalizar por bairros, por regiões, pode ser uma excelente alternativa para ajudar essas mães. Uma vez que, né, a questão de transporte já tem o apoio aí com essa nova lei sancionada, que eu achei incrível. Com certeza. E também a acessibilidade, né? Além desse deslocamento que precisa ser mais curto, né, como você bem comentou, também tem a questão da acessibilidade, por exemplo, nos ônibus, no metrô, né? Muitas vezes a gente vê esse deslocamento e vê o transporte público lotado, né? Às vezes sem assentos vazios ali para a mãe sentar e ficar tranquila, né? Porque vocês, como são mães, também vocês podem trazer essa experiência de vocês, né? Porque ao passo que a barriga vai aumentando, né, a gestação vai avançando, então o peso vai ficando, né, complicado. Como que, por exemplo, para você, Ana, que acredito eu que use, né, o transporte público, como que foi tudo isso, né? Você usar o ônibus, usar o metrô e ter aquele, né, levar a barriga ali, o seu Anthony junto. Então, como que foi tudo isso? É bem cansativo, né? Primeiro porque existe ali o olhar dos outros, né? A gente está falando ali da questão de acessibilidade, mas existe o olhar dos outros para você. Parece que quando eles veem uma grávida, meu Deus, já vou ter que ceder o meu assento. Mesmo que ele esteja no assento que é preferencial. Então, as pessoas te olham feio. Pelo menos eu tive essa experiência ali no final da gestação, quando eu tinha que terminar, né, o pré-natal.
Então as pessoas te olham feio, te olham de lado, né? Mas por que você tá aqui? Olha o tamanho da sua barriga. Tipo, fica em casa. Mas eu tô aqui por necessidade, entendeu? Tô aqui por necessidade. Muitas das vezes eu já vi mães brigando com pessoas porque as pessoas não cediam um lugar, né? Então existe esse misto. Obviamente, né? O transporte precisa de qualidade, mas as pessoas precisam ter senso, né? E os dois andando juntos, os dois casados, né, tende a melhorar muito, né? Então tem esse misto. Mas eu particularmente odiava. Tem que ter essa junção, né, da consciência da população com o Estado, né? A qualidade do transporte, exatamente, né? Trabalhar nessa qualidade do transporte público. Recentemente a gente está vendo casos aí dos motoristas de ônibus que estão, enfim, infelizmente atropelando as pessoas, né? E até está sendo averiguado nesses casos. Muitas vezes eles têm uma falsa visão ali, não conseguem ver a população, né? Sim. Saindo do ônibus, descendo ali do ônibus. Então é muito complicado. Imagina para uma mãe grávida naquela situação, né? Como que é triste. Então é uma junção da população, dos trabalhadores, do Estado. É uma consciência geral, né, Kelly? Sem dúvidas. E até porque não só a grávida, mas, por exemplo, os meus filhos até os 4, 5 anos querem colo ainda, né? Então, talvez aí você está com uma criança no colo, que a criança está chorosa, essa idade de 3 a 5 anos é uma idade assim bem difícil, de manha, de birra, eu quero colo. E aí uma criança pesa 20, 25 quilos, com isso eu tenho 2 hérnias de disco, né? Porque criança uma de um lado, outra do outro, para você ficar carregando. Imagina num transporte público. Sim. É capaz, se tinha o pré-julgamento de uma mulher grávida, né? Que você fala, poxa, a mulher ali está gerando uma vida. Quem quiçá olhar para uma mãe com uma criança de 30 quilos no colo, a população não vai olhar com, estou cansada, trabalhei o dia inteiro, eu não vou dar lugar para essa mãe. Então, é uma questão de conscientização. Talvez mais avisos, programas como esse de conscientização, porque a realidade da Ana, a minha realidade, às vezes não é a realidade de muitas pessoas, porque elas olham, elas não sabem o que a gente passa, quantas noites a gente está sem dormir, se a criança está doente, se eu tive que trabalhar, fazer dupla jornada ou trabalhar 16 horas por dia. Tem vezes que esse lado de empreender, né, você fala, ganhei uma liberdade de trabalho. Não, tem dia que eu trabalho 16 horas direto. Então, a pessoa que não vive, não tem o meu óculos de vida, fica difícil ela enxergar a minha vida. Então, assim como não enxergam da Ana, não enxergam a sua, então é muito fácil palpitar, julgar. Eu estou mais cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Quem mandou fazer filho? Fez, agora cuida. Então, tem essa questão. Mas acho que programas como esse, a mídia, mais influencers falando sobre maternidade, muitos treinamentos eu vejo relacionados à maternidade no digital, né? Mulheres que são mães de 5, 6, trazendo isso, olha, como eu lidei com essa situação, como eu lido dessa forma, isso pode fortalecer e ajudar. Tem muito material gratuito no YouTube também, com algumas dicas. Meu bebê não está se alimentando, eu tenho dificuldade em relação a isso, tenho dúvida de vacina. Eu penso que a comunicação está muito mais ampla, isso tende a ajudar e indiretamente a população vai se conscientizando da rotina aí de mãe, que não é nada fácil. Com certeza, como um programa como esse que a gente está aqui, né, o Alesp Cidadania, trazendo essa divulgação, trazendo a sua experiência como mãe, como jovem, como batalhadora, como trabalhadora, e você como mentora de carreiras, que também é mãe, mulher, né? Então, esse canal aberto de informação para o público é muito importante. Sim. E que cada vez mais aconteça, né? Porque informação tem um poder enorme, né, para a nossa sociedade, né, Kelly? Total. Eu penso que principalmente aqui, como você disse, esse programa, você com um papel de comunicadora, trazer esse nível de consciência para quem está assistindo é incrível, porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui e não sabia dessa lei. Então, o fato de, é o que eu falo, quando eu faço uma live, eu dou uma aula, eu falo, se eu conseguir modificar 1% ali do seu conhecimento, do seu aprendizado, já valeu a pena, porque acho que o trabalho tem muita questão de propósito. Como a Ana falou, eu estou numa empresa que o propósito deles é muito alinhado com o meu e eu sou muito feliz por isso. Né? Então, que bom que façamos isso mais vezes também. Com certeza. Outro ponto interessante sobre a rede de apoio são os amigos, né? Muitas vezes,
continuam os mesmos, mas depois de uma gravidez, outros acabam se afastando, né? E também muitos amigos acabam assim sendo padrinhos, né? Ali participando efetivamente da gestação, da primeira infância, ali tendo todo esse cuidado, né? Como que foi para você essa parte, Ana? Na verdade, como eu me mudei, eu me distanciei ali um pouco fisicamente dos meus amigos. Mas os que tinham mais proximidade até hoje, ai, como é que tá o Anthony? E aí, quando é que a gente vai se ver de novo? Nossa, que saudade de vocês. Então, os que eram, né, aquilo, né? Os que são de verdade, eles permanecem, e de fato eles permanecem, né? E outros vêm, né? Então, inclusive é onde eu estou, tem pessoas que eu considero ali irmãos, porque a gente combina muito em tudo que pensa, né? Ali no nosso desenvolver, no que a gente acredita ali, né, pro nosso crescimento, do que a gente vê ali do futuro, alinha muito. Então, tem pessoas que eu atuo hoje que é como se fossem meus irmãos, né? Então, né, a distância, né, eu penso que é a males que vem pro bem. Então, os de verdade permaneceram e outros entraram ali na listinha. Então, eu nunca fui muito de amigos, né? Eu sou uma pessoa que fala demais e por este motivo, às vezes por falar demais, acabava falando demais de verdade. E as pessoas se sentiam um pouco incomodadas, porque eu falo a verdade, eu não tenho medo disso, entendeu? Obviamente dentro ali dos limites do que eu posso. Mas às vezes as pessoas se incomodavam, então os que, né, me aturavam, eles permanecem. Não, isso que você falou sobre falar demais, para nós mulheres às vezes tem um ponto diferente, né? Um entendimento diferente, né? Às vezes a gente fala de uma forma mais enérgica e as pessoas entendem como arrogância, como prepotência, né? E principalmente para cargos de liderança, né, Kelly? Às vezes não tem nada a ver com esse sentido, mas como a gente, no seu caso, ocupa um cargo de liderança, a gente tem que falar de uma forma mais assertiva, as pessoas entendem um lado ruim. Agora, se fosse um homem, entenderiam... Tá tudo bem. Tá tudo bem, é natural, homem, né? É assim mesmo. Homem é assim mesmo. Como que você pode avaliar essas diferenças, né, de formas aí de entendimento? Dentro de uma instituição, de uma empresa, se a mulher ela tem um cargo ali de liderança, ela precisa ter um posicionamento. Até para, tanto na voz, falando um pouco de PNL também, você precisa, o corpo fala, o seu tom de voz, você comunica, não é só o que você está falando, você precisa passar a informação através de gestos. Se você está numa função que você precisa que uma equipe faça algo, você não pode falar como às vezes falaria para minha filha, Mari, filha, a mãe já não falou que você é tal coisa, né? Então você tem que ser direta, ter uma comunicação aí linear para que chegue da forma correta para não ter problemas. E se o pré-julgamento sempre vai ter? Eu, honestamente, já passei por muitos julgamentos, muitas pessoas criticando, você é muito chata. Eu falo, o que você pensa a meu respeito aí já é um problema seu, eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho da melhor forma. É ignorar, eu acho que não deixar isso afetar a sua qualidade de trabalho, faz parte. E tem uma diferença, né, nessa questão que a gente está falando sobre as mulheres que ocupam cargos de liderança serem mães e as que não são mães? Talvez a disponibilidade de tempo, isso é fato. Não, nesse pré-julgamento mesmo. Nesse pré-julgamento? Não, eu penso que a mulher, talvez que é mãe, ela tem uma habilidade de persuadir até um pouco mais aguçada, porque, por exemplo, convencer uma criança de 4 anos a tomar banho, às vezes eu prefiro fazer uma reunião com 50 pessoas, porque é mais fácil convencer, né, 50 pessoas do que ela tomar banho. Então você acaba tendo trejeitos ali na sua comunicação para conseguir o que você quer. Talvez um ponto positivo, mas não tão relevante assim. Você percebeu isso também, Ana? Até fazer uma brincadeirinha aqui, eu tô no lucro. Que o Anthony, você fala, bora tomar banho, ele já tá no banheiro. Ele gosta de água. Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não tem muita ligação. Né? Como a gente está falando, eu penso assim, que a mulher, né, é um ser único,
com diferentes formas de pensar, diferentes formas de olhar para cada coisa. Mas se o objetivo ali, quando a gente fala de liderança dessa questão, eu acho que não é algo que entra, não. Existe a questão da persuasão, eu acredito muito nisso. Eu tenho uma irmã que vai fazer 12 anos e é difícil convencer uma criança de 12 anos a ir tomar banho também, embora ela já seja grande. Então tem que ter esse poder de persuasão. Então você aprende ali de fato na prática, né, como, né, encaixar isso de forma positiva, linear, que faça sentido. E eu acho que dá para usar, né, nessa questão de liderados, né. Então eu acredito, concordo com o que a Kelly falou, né. Acho que não tem muita diferenciação, não. Além de experiências complicadas, né, que as mulheres, mães passam por conta do mercado de trabalho, essa falta de oportunidade, né, esse deslocamento entre casa, escola ou creche e trabalho, que outras dificuldades as mães passam também, Kelly? A relação com o próprio corpo. Tem mulheres que por exemplo, eu engordei quase 30 quilos nas 2 gestações. Então, foi muito difícil lidar com isso, com a minha autoestima. Tem a prioridade, você já não é mais você é a sua prioridade. Então, durante um bom tempo, eu não ia mais para academia, eu mal conseguia retocar a raiz de tinta de cabelo, fazer unha, você acaba deixando isso de lado também. E organizar a rotina da casa, porque eu já era casada, então almoço e janta era eu, meu marido, somente, né? Agora é a papinha do neném, é o leite que acabou, é a fralda que vai vir. Então, organizar essa rotina, eu sempre tive uma agenda da casa, agenda mesmo de anotar e uma agenda do trabalho. E tem horários, eu estabeleci dias ali da semana que são inegociáveis para mim, porque família, ela tem que estar acima de tudo, né? Não adianta você ser muito bem sucedida no trabalho se você tem uma família fracassada. Então, colocar tem dias na minha agenda que são fechadas, que pode vir o Papa falar, olha, eu preciso fazer uma reunião. Olha, sinto muito, esse dia é inegociável, esse horário é inegociável para mim. Porque senão você deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E tem uma cena que eu tenho na minha cabeça até hoje. Minha mãe sempre trabalhou fora, trabalhava longe. E quando eu fiz 14 anos, um dia eu acordei com a minha mãe, chorando assim na beirada da minha cama. Eu falei, mãe, o que aconteceu? O que foi? Machucou? Quem morreu? Né? Ela falou, não, filha, você já nem cabe mais na cama e eu não vi você crescer. Né? Então, isso foi muito forte para mim. Eu falei, bom, eu não quero ter essa sensação. Claro que numa proporção, realmente eu não tenho todo o tempo que eu tenho com os meus filhos, que eu gostaria de ter, mas eu não posso deixar de, assim como eu tenho que acordar, tomar banho, escovar os dentes e comer, esses 2 dias eu tenho que estar presente com os meus filhos. Eu acho que esses são os pontos aí, o sentimento de culpa, relação com o corpo, e prioridade. Você já não é você é 2, 3. Seu corpo hoje foi dividido ali, sua célula foi dividida. Para você também foi assim, Ana? Concordo em partes, todas as partes se encaixam. A questão da mulher consigo mesmo é extremamente difícil. Eu até hoje não aceito a forma com a qual meu corpo ficou, porque ele muda. E ele não volta exatamente a forma com a qual ele era, embora as pessoas tentem pregar isso na sua mente, você vai voltar a ser exatamente... Não. Óbvio que você pode melhorar, né, ficar de uma forma melhor, academia, né, sim, dietas, não sei, mas ele não volta a ser o que era. Então esse é algo que ainda me pega, né, a questão do corpo. Mas cabe a mim também, né, evoluir e tudo mais. E essa questão de estar presente, para mim, é muito importante, né? A minha mãe sempre foi presente, sempre tentou ser presente em todos os momentos, né? Do meu crescimento, na escola, em todas as apresentações. Então, eu prezo muito isso. Então, eu não abro mão desses momentos com o Anthony, eu participo de tudo, eu vou em tudo, precisa de 1 hora naquele dia. Olha, gente, dia tal, o Anthony tem apresentação, não sei, da Páscoa. Eu vou. Isso é muito importante. Eu passo lá, não sei, eu volto, eu termino de casa, de trabalhar, mas eu vou. Porque o olhar deles para vocês, procurando vocês, cara, aquilo é real. No final do ano, eu fui numa festa do Anthony de despedida, Natal mesmo. E ele ficou procurando o pai dele que não conseguiu ir.
Eu tava lá, mas ele ficava assim, cadê o papai, papai, papai? E imagina se eu também não estivesse lá. Então eu penso muito nisso, então eu prezo muito pela proximidade, em ver de fato ali o desenvolvimento dele. Então eu tenho que estar lá em todas as apresentações, eu quero ver essa evolução também. Então eu concordo com tudo que a Kelly falou aí, com relação ao corpo, com relação, né, a estar presente ali com os filhos. Eu não tenho essa agenda que ela tem ainda, né, Kelly? Olha, é um caderninho simples, segunda, na outra folha terça, aí vem, porque a casa, o lar da gente é uma segunda empresa, sim, se você parar para analisar. Você tem que ver os mantimentos, que acabou, eu tenho uma secretária que me ajuda, mas ela fala, Kelly, olha, precisa ver isso, tem coisa que eu que tenho que resolver. Então, é uma administração, uma empresa. Minha casa não deixa de ser uma empresa. Com certeza. Infelizmente, o nosso papo está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Foi muito bom. Enfim, esse assunto dá para horas e horas, né? É muito extenso. A gente continua depois, né? Ali nos bastidores. Aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as mulheres, para as mães, né? Sobre essa relação, né, da maternidade com o trabalho e sobre isso que a gente acabou de falar, né, agora no final, sobre a mulher não deixar de se colocar como prioridade, né? Claro que a gente tem agora um filho, né, para as mulheres que são mães, tem uma segunda ou primeira prioridade, né? Tem essa questão também, mas que elas são importantes também nesse processo, porque elas que geram, né, esse bebê, que é uma parte delas, né? Então, queria que vocês deixassem essa mensagem final, por favor, Kelly. Foi o que me ajudou muito a não ficar nessa frustração, nessa ansiedade, nessa angústia, ter um pouco mais de disciplina com aquele planejamento que eu coloquei. Como eu disse, né, soa até um pouco pesado, que a casa é uma empresa, mas é só uma modo de representar. Mas se você puder ter um controle um pouco mais efetivo, porque a gente não consegue gerenciar aquilo que não tem controle. Então, comece pequeno. Olha, 30 minutos por dia, a minha atenção celular aqui no canto, meu marido espera, o outro filho espera um pouquinho também, a minha atenção vai ser aqui com essa criança. E seguir essa rotina, porque é possível você conciliar a maternidade com o desenvolvimento da sua carreira e ser feliz dos dois lados. Mas assim como no trabalho você tem a sua planilha, que você controla isso, o horário que você bate o seu ponto, os seus compromissos, se você aplicar as mesmas técnicas desses compromissos, você consegue ser efetiva, uma excelente mãe, uma profissional incrível, e atender todas as suas áreas da vida aí. Com certeza. Ana? O que eu queria dizer, né, para vocês não terem medo, né, não se apegarem às opiniões dos outros, né? Porque o que o outro pensa sobre você é exclusivamente a opinião dele sobre você. Então você não tem que se deixar afetar por isso. Eu sei que é difícil quando a gente pensa ali, né, sobre o puerpério, por exemplo, que a gente está ali extremamente abalado. Eu sei que é complicado, mas a opinião dele sobre você é exclusivamente dele. Se for verdade, bem. Se não for verdade, bem também. Problema dele. E não tenha vergonha de voltar a ser mulher de novo, porque não é porque você é mãe que você tem que deixar de ser vaidosa. Jamais. Então é só isso que eu queria dizer mesmo. E mãe é uma beleza também, né? Exato. Tem uma beleza especial, né? Uma beleza diferenciada. Não se compare com estereótipos de redes sociais. Exato. É tudo editor de imagem, tem Photoshop, é filtro, agora facilidade, mas por trás de maquiagem, de filtros, tem mulheres reais. Exatamente. Com certeza. E com essa mensagem eu me despeço de você dessa edição do Alesp Cidadania. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no YouTube, Alesp, Facebook, Assembleia Legislativa de São Paulo, Instagram, Assembleia SP e o canal da TV Aberta 8.2. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!